Então, vamos conversar nesse mês da Bíblia sobre o livro de Josué. O livro de Josué, ele faz parte de um conjunto na Bíblia chamado de livros históricos. Os livros históricos são livros que contêm dados da história de Israel. E esse conjunto de livros, ele tem vários gêneros literários. Entre os gêneros literários tem o gênero histórico, narrativas, sagas, mitos, poesias e leis. Esses gêneros nós encontramos nesta estante da biblioteca, que é a biblioteca dos livros históricos. Então a Bíblia é uma biblioteca. Tem lá uma estante que só tem os livros históricos. E nesses livros históricos, eles são temperados com vários gêneros, tá? Que são esses que nós comentamos agora, tá? Quando nós pensamos no livro de Josué, a primeira coisa que vem na cabeça da gente é o cerco de Jericó. Primeira coisa que vem na cabeça, cerco de Jericó, porque é a passagem mais famosa do livro de Josué. É a passagem mais famosa. O livro de Josué é o 6º livro da Bíblia. Temos o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. O 6º livro é o livro chamado Josué. Josué, ele faz parte de um subconjunto, vai ver nos nomes, tá? Faz parte de um subconjunto. Então, temos a estante dos livros históricos. Ele tem uma prateleira que tem alguns livros. O Josué está numa prateleira que o nome dessa prateleira é Literatura Deuteronomista. Mas que nome feio é esse, Frei? Vai aparecer aqui, tá? Literatura Deuteronomista ou Obra Histórica Deuteronomista. OHD. Obra Histórica Deuteronomista. O que significa? Significa que esse conjunto de livros foram escritos pelo mesmo grupo que escreveu o livro de Deuteronômio, que foi um grupo de levitas que reuniu os documentos sobre a história de Israel naquele momento e colocou essa história numa ordem ou histórica ou simbólica. E aí a gente vai ver um pouquinho essas diferenças. Como que está dividido o nosso curso neste mês? Está dividido da seguinte forma: hoje, primeiro encontro, uma introdução geral sobre o livro de Josué. Sempre a introdução, na minha opinião, é o que há de mais importante num curso, porque a introdução, ela estabelece na nossa memória os principais dados que nos ajudam a ler o livro. Então é muito importante. No segundo encontro, nós vamos trabalhar a primeira parte do livro de Josué, que corresponde aos 12 primeiros capítulos. E no terceiro encontro, vamos trabalhar a segunda e a terceira parte, que corresponde aos outros 12 capítulos, pois Josué tem 24 capítulos, ok? Então vamos trabalhar metade dos 24 no próximo encontro e a segunda metade no terceiro encontro, ok? Então vai ser mais ou menos essa a nossa disposição. Um pouco sobre o mês da Bíblia. O mês da Bíblia, ele foi assumido pela igreja com o grande apoio e incentivo da CNBB, um mês temático para valorizar a retomada da Bíblia na mão do povo de Deus. Os católicos passamos muitos e muitos anos sem ter contato direto com a Bíblia. O nosso contato era indiretamente na escuta da liturgia,
e indiretamente no estudo da chamada História Sagrada, que era um livro que continha as principais histórias bíblicas e um pouco de catequese. Então, nas nossas casas era muito comum ter o livro A História Sagrada. E a Bíblia era até mais ou menos como que proibida de se ter na casa, porque lá tinha um tal de livro de Apocalipse, que esse livro, o católico, quando pensava nele, tinha diarreia. E ele não queria ler, porque esse livro fala das coisas do fim, fala do fim do mundo. Eu conheço uma pessoa que leu e ficou louca, ali tudo, né? Hoje as pessoas ficam loucas sem ler o Apocalipse, então não deve ter sido o Apocalipse que deve ter feito isso. E aí então o mês da Bíblia foi criado exatamente para que nós, os católicos apostólicos romanos, tomássemos consciência de que a Bíblia é a palavra de Deus na vida da gente. E assim então foi escolhido o mês de setembro por causa do dia de São Jerônimo, que foi o homem que traduziu a Bíblia na linguagem do povo. Isso no século IV para o século V, ele traduz a Bíblia para o latim popular, o chamado latim vulgar. Por causa do latim vulgar, ter sido essa Bíblia, ela recebeu o nome, essa tradução da Bíblia em latim, vulgar, recebeu o apelido de Vulgata. E a Vulgata, ela é a base da Sagrada Escritura lida em toda a liturgia católica. Todos os textos que nós lemos nas missas, nas bênçãos e em outras celebrações, esses textos são traduções em português da Neovulgata, da Bíblia Vulgata, que foi a tradução de São Jerônimo. Então, devido à importância desse santo e da sua obra, que foi traduzida na linguagem popular, nesse mês de setembro, nós dedicamos ele ao mês da Bíblia. E aqui estamos então para falar disso, ok? Muito bem, muito bem, muito bem. Correto. Então vamos lá. Olha, pessoal, um pouquinho aí, olha. O livro, ele foi escrito durante o exílio na Babilônia. E aconteceu mais ou menos o livro foi escrito mais ou menos lá no exílio da Babilônia. Vocês vão entender por que o mais ou menos, tá? Só que os acontecimentos que ele descreve são acontecimentos que geraram em torno ali do ano 1230 a 1200 antes de Cristo, que é o período do Êxodo. Esse livro de Josué, ele relata a conquista e a partilha de Canaã, a terra prometida, pelo povo hebreu. Logo no início é narrada a tomada global da terra, porém é o jeito de escrever do autor, pois na verdade a conquista foi um processo longo e lento, ora pacífico, ora violento, que só vai terminar 2 séculos mais tarde, no tempo do rei Davi. Vamos então dar uma primeira explicação sobre isso, tá bom? Aí tudo. Quando a gente imagina a tomada de Canaã, a terra prometida, o povo que é inspirado por Deus, ele vai se unindo, e essa união em Deus dá identidade para o povo, e esse povo vai entrar na terra prometida. Esse povo que se reuniu, que nós chamamos de povo hebreu, ele é constituído por diversos grupos. O grupo mais importante era o grupo que veio do Egito, escravos que, veja que interessante, foram expulsos e fugiram. 2 coisas diferentes. Quando a gente lê a Bíblia, lê o Pentateuco, dá-se a impressão que é um grupo só. Mas quando a gente lê com bastante detalhe, a gente percebe que houve um tempo em que o faraó expulsou um grupo de escravos.
um grupo de escravos que davam muito problema. E esse grupo que dava muito problema forma um dos grupos que gerou os hebreus. Depois de um tempo, vocês conhecem, houve toda a intervenção de Moisés, e aí teve um povo que fugiu do Egito. Este povo que fugiu do Egito é o segundo grupo que forma o povo hebreu. Então, parte do povo foi o quê? Expulsa pelo faraó. O povo dava tanta dor de cabeça que nem o faraó quis. Então, mandou embora. Esse povo foi para o deserto, foi morar no deserto. Depois teve um povo que fugiu. O povo de Moisés ali, fugiu. Esse povo que fugiu passou o Mar Vermelho e foi parar onde? No deserto. Então lá no deserto nós temos o povo que fugiu do Egito e o povo que foi expulso do Egito. Só que no deserto tem também povo que está fugindo da região da Babilônia, porque a Babilônia vem se fortalecendo. E ali então pastores, agricultores, pobres estão sendo o quê? Expulsos daquela região, e também eles vão habitar o deserto, principalmente o deserto de Madiã, ao qual Moisés tinha tido contato. Moisés se casou com uma madianita, uma moça do deserto de Madiã, e seu sogro era sacerdote da tribo de Madiã. Então esse terceiro grupo se juntou, inclusive se juntou por casamento, porque Moisés, que representa o grupo que foge, certo? Ele se une com o povo que está no deserto de Madiã. E o Deus do deserto de Madiã, ele é o Deus da montanha, o Deus da montanha. E esse Deus da montanha era chamado pelos madianitas do deserto de Iá. Iá é o Deus da montanha. Esse Deus é o Deus que desce a montanha para libertar seu povo. É o Deus que conversa com Moisés na montanha. Ele conversa com Moisés. Eu vi o sofrimento do meu povo, eu escutei o seu clamor, eu conheço o seu sofrimento e por isso eu desci para libertá-los. O Deus desce a montanha, Iá desce a montanha. E Moisés pergunta para Deus: olha, se eles me perguntarem quem é o meu Deus, eu vou falar qual é o nome dele. Aí Deus fala para Moisés: você vai dizer que eu sou o que sou. Iá significa eu sou. Yahvé significa eu sou o que sou. O nome de Deus indica que ele é totalmente presente, ele é, sempre ele é. E quem é de verdade é Deus. Nós somos reflexo dele, somos imagem e semelhança. Quando então a gente olha para esse Deus é aquele que apresenta, e nós somos reflexo, somos imagem e semelhança dele. Esse é o Deus. Então olha que legal, parte do povo foi expulsa do Egito, gente que não tinha nada, gente que era lascada. Outra fugiu do Egito, escravos, fugitivos, gente que também não tem nada. E gente vinda do deserto de Madiã, gente lascada, que não tem nada. Esses três grupos, eles se juntam, e esses três grupos, então, eles são unidos por Yahvé. E aí, aqueles que foram expulsos compreenderam que foi Yahvé que os tirou de lá. E aqueles que fugiram porque Moisés trazia a experiência de Yahvé. Yahvé é o nosso Deus, ele que nos tirou do Egito. Nós fugimos e ele nos protegeu, matando o cavaleiro e o seu carro nas águas do mar.
Então, esse Deus nos tirou do Egito. E esse Deus é o Deus que habita a montanha que o povo de Madian traz. Esses grupos se unem, se juntam e geram uma química maravilhosa de gente lascada. Na língua semita antiga, a palavra que indica gente lascada é a palavra apiru. Apiru. E é da palavra apiru que vai nascer a palavra hebreu. Por isso, esses que se juntaram são hebreus. Mas não para por aí. Agora, eles chegaram lá na Terra Prometida. Chegaram na Terra Prometida. E eles também descobriram nessa união muito bonita, que eles também têm um parentesco comum. Todos nós, se formos voltar para o passado, vamos ter um parentesco comum, porque todos nós saímos dos primeiros, criados por Deus, então nós temos um parentesco comum. Eles descobriram que eles têm parente comum, um tal de Abraão, gente aqui, um tal de Isaac, gente ali, e um tal de Jacó, gente acolá. E aí perceberam que eram tudo parente. Um pai do outro, um filho do outro, se juntou e ficou essa coisa bonita. Então, os hebreus são filhos de Abraão, Isaac e Jacó. Então, eles se descobriram assim. E olha que legal. Lá em Canaã, a terra prometida, lá era organizada, a sociedade era organizada na forma de cidades-estados. O que significa isso? Lá em Canaã, cada cidade tinha o seu rei. Cada cidade tinha os seus deuses comuns, a sua religião comum. E essas cidades e estados, os reis eram muito duros. E a população mais pobre e os agricultores pequenos que produziam também foram expulsos da cidade ou saíram da cidade para poder sobreviver sem a exploração pesada dos impostos da cidade-estado. E para onde é que esse pessoal foi? Esse pessoal foi para onde ninguém ia, as montanhas. E aí, o que eles faziam nas montanhas? Eles criavam cabras, ovelhas, bodes. Eles criavam, eram pequenos pecuaristas de rebanho miúdo, de rebanho pequeno. Enquanto aqueles que produziam bois e vacas, esses tinham grandes porções de terra na planície. Então eles pastavam nas planícies, enquanto os grandes agricultores também tinham porções de terra na planície. Os pequenos, então, eles foram para a montanha e se tornaram pastores. Quando o povo de Deus chega na Terra Prometida, em Canaã, esse grupo das montanhas também se junta ao povo de Deus e começa a se misturar, começa um casar com o outro, vão se entendendo, e eles também vão descobrindo que os deuses da cidade nos exploram, mas o nosso Deus que desce a montanha nos liberta. Os outros escravizam, o nosso liberta. E esses também são apirus, gente lascada na montanha, que se junta com esses três grupos, formando assim o que nós chamamos de povo hebreu. E aí o que acontece? Moisés deu liga para esse povo, porque Moisés falou do Deus da vida. Mas Moisés morreu. Quem é que vai continuar o legado de Moisés? Josué. Então Josué vai ser aquele que vai entrar com o povo em Canaã, esse povo da montanha vai se juntar. Então por isso
parte da ocupação, ela é pacífica. Porque essas pessoas, elas ingressaram e agora se tornaram membros do povo de Deus, do Deus da montanha. E lá nas cidades-estados, lá tem gente pobre explorada. Essas pessoas pobres também vão descobrir que Yahvé, o Deus da montanha, também está aqui para libertá-los. Então, muitos daqueles que estão nas cidades serão agregados ao povo de Deus de forma pacífica. Vai ter cidade que vai degolar o rei da cidade e o povo vai acolher todo esse povo e ali eles vão formando por casamento, proximidade, vão se tornando parentes e membros das tribos. Então a ocupação, boa parte dela se dá de forma pacífica. Mas vai ter cidades que vão resistir. E essas cidades que vão resistir, muitas delas vão ter vitórias contra o povo hebreu. Vou dar um exemplo de uma cidade, Jerusalém. Estamos no ano por volta de 1230 a.C. Jerusalém só vai ser tomada lá por volta do ano 1000, 230 anos depois. Quando a gente lê o livro de Samuel, lá vai mostrar Davi e seu grupo fazendo toda uma estrutura de espionagem e de guerra, e Davi ocupa Jerusalém, fazendo de Jerusalém a capital do reino de Israel. Gente, isso só 230 anos depois. E para vocês verem que não foi tão rápido a conquista de Canaã. Deu trabalho, foi lento o processo. Só que quando vamos contar essa história no livro de Josué, o autor bíblico ele precisa contar a história resumida. Eu gosto de lembrar você do presépio. Lá no presépio, nós temos Jesus nascendo. Mas no presépio não tem os reis magos? Sério. Os reis magos só visitaram a Jesus cerca de 2 anos depois. E como que nós sabemos isso? Porque Herodes manda matar as crianças de 2 anos para baixo, indicando então que Jesus estaria provavelmente com 2 anos de idade. E é nesse momento, nesse período, que os magos vão a Jerusalém. E os magos encontram Herodes. E só depois eles vão a Belém. Então o que significa? Quando a gente olha para o presépio, nós estamos vendo um resumo de 2 anos num único ato. Num único ato. Ali. Temos 2 anos para contar a história do nascimento de Jesus. Quando a gente vai contar a história de Josué, nós então, o autor bíblico, eu falo nós porque nós somos o povo de Deus, né? Somos o povo de Deus. Nós continuamos essa história. O autor bíblico, ou os autores bíblicos, melhor dizendo, eles colocam no livro o resultado de toda a história da conquista de Canaã. Então, quando a gente lê o livro de Josué, dá-se a impressão que a conquista foi em 20 anos, já se conquistou toda Canaã. Mas não, foram mais de 200 anos. Ok? A gente só percebe isso quando a gente estuda e lê com bastante atenção, prestando atenção nas linhas e nas entrelinhas. Aí a gente percebe. E nós, os biblistas, usamos então as ferramentas
as ferramentas bíblicas, das ciências bíblicas, para aguçar essa percepção e notar isso. Uma coisa muito importante sempre que a gente deve colocar, eu sempre acho esse dado importante, é ter um pouco na cabeça, um pouco do que é a história, bíblica, de tal maneira que a gente perceba pelo menos os principais momentos da história sagrada. Então, de 1250 anos para trás, temos a pré-história bíblica e os patriarcas. O que é a pré-histórica bíblica? Adão, Eva, Arca de Noé, Torre de Babel, tudo isso aí é pré-história. Depois nós temos a história dos patriarcas. O quê? Abraão, Isaac, Jacó. Então, esse período anterior a 1250, nós chamamos de pré-história e história dos patriarcas. Certo? Então, geralmente, a gente usa esse como um marco de começo, tá? Por que é o marco de começo? Porque em 1250, nós começamos a contar o período do Êxodo. É nesse período que aquele grupo do Egito foi expulso. Depois, o povo de Madiã. Depois, aqueles que fugiram do Egito. É nesse período. Então, é sempre bom você ter na cabeça o período do Êxodo. E até 1040 a.C., nós temos o período que nós chamamos de sistema tribal. Então, eu divido assim: de 1250 a 1200, o Êxodo. De 1200 até 1040, sistema tribal. De 1040 até ali mais ou menos 1010, o período de transição, é o período que entra o rei Saul. De 1010 até 931, nós chamamos de monarquia unida, quando entra o período forte de Davi e de Salomão. De 931 a 722, nós chamamos de monarquia dividida. Reino do Norte, Reino do Sul. Só que em 722, o Reino do Norte é Israel. Em 722, Israel foi destruída pela Assíria. Então deixou de se ter o reino de Israel. Ficou só qual reino? Ficou o reino de Judá, que vai de 931 a 586. Em 586, o que aconteceu? A Babilônia detona Judá. E aí, de 586 a 539, exílio na Babilônia. O que aconteceu com o exílio? A elite que sobreviveu foi levada para a Babilônia. E o povo simples ficou em Judá, pagando imposto, trabalhando a terra, pagando imposto. Então foi mais os que sobreviveram. Então foi mais ou menos isso. Depois o que acontece? De 539, em 539, a Babilônia está vencendo, ou melhor, a Pérsia está vencendo a Babilônia, e ali então, com a vitória da Pérsia, o povo que está na Babilônia, os exilados, eles recebem ordem para voltar à sua terra. Então eles voltaram para Judá. Então está lá marcado, reconstrução sob os persas, de 539 até 333. Quem aparece em 333? Alexandre Magno, o imperador grego. Então, de 333 até 142 é o domínio grego.
domínio grego, que começou com Alexandre, mas depois Alexandre morreu, e aí seus generais dividiram, e aí virou um período de grande bafafá, e é nesse período que aparece a besta fera, no livro de Daniel. Uma besta fera, que é o imperador Antíoco Epifano IV, o demônio. Então, ele quem aparece nesse momento. É um período muito duro. De 142 a 63 a.C., é o período de autonomia, é o período dos macabeus. Os macabeus vencem os gregos e aí tem um período de autonomia. Só que o que aconteceu? Em 63, Roma se torna o grande império e Roma toma posse da Palestina. E aí nós entramos agora no período de Jesus, a dominação romana, tá? Dominação romana, de 63 em diante, pesados impostos, Herodes o Grande domina a Palestina, de 37 a 4 a.C. Mas peraí, esse Herodes não mandou matar Cristo? Como é que ele morreu antes de Cristo? Se ele mandou antes de Cristo. É que no passado, quando nós estabelecemos no calendário o ano zero, o cálculo teve alguns pequenos erros. Depois, quando surgiu novos dados históricos, aí percebeu-se que o ano zero, ele não corresponde corretamente ao nascimento de Jesus. Jesus teria nascido entre o ano 6 e o ano 2 antes de Cristo. Ai, minha cabeça. Cristo nasceu antes de Cristo. É isso que eu estou falando. Por causa desse erro de cálculo ali tudo, ok? Por quê? O que nós descobrimos? Nós descobrimos que com certeza Herodes morreu no ano 4 antes de Cristo. Mas ele mandou matar Jesus. De 2 anos para baixo. Então, o que significa? Que ele, certo? Jesus nasceu entre o ano 6 e o ano 2. Então foi mais ou menos nesse ano que ele nasceu. O certo é de 6 a 4, porque Herodes morreu naquele ano. Ali, de 6 a 4. Então hoje nós sabemos disso. Mas na época que foi feito o calendário, não se sabia disso. Então por isso que o ano zero está um pouquinho depois. Ok? Mas isso não muda muitos fatos. Combinado? Isso é importante. Todo biblista, ele vai decorando isso aqui, tá? Vai decorando isso aqui. Todo biblista sabe de cor isso aqui, porque é hábito. Como vocês vão ser biblistas, vocês então já vão decorando, tá bom? Então todo novo bloco de aula, a gente vai ver esse quadro de novo, tá bom? E esse quadro aqui, eu mandei hoje os slides pela metade. Depois da aula eu vou mandar para vocês ele completo, tá? Com esse quadro aqui também, tá bom? Então, um pouquinho sobre a Terra Prometida, tá? Aqui a letra está pequena, mas eu vou lendo junto com vocês e vamos conversando, tá? Desde aquela época já era uma região cobiçada, a Terra Prometida, tá? Uma região cobiçada. E por quê? Porque é um ponto estratégico, politicamente falando, mas não só, economicamente também falando. Ali fica na encruzilhada entre norte e sul, leste e oeste, ocidente e oriente. Então aquela terra ali é uma terra de passagem. Por isso, ora o Egito sobe e causa problema, ora a Assíria descia e causava problema, ora a Babilônia vinha e causava problema, ora a Grécia vinha e causava problema. Então sempre causando problema. Então é uma terra de passagem, né? Isso. Havia um grande comércio entre o norte da África e a região do rio Eufrates, tá? E rio Tigre. Então o que? Leste e oeste, tá? Também passagem entre o Egito e os países do norte vindo da Europa. Então sul e norte. Leste e oeste, hititas, assírios, babilônios, persas. O nome da terra de Canaã significa terra de comércio. Então, Canaã, terra de comércio. A domesticação de camelos facilitou o uso comercial dessa rota, porque essa rota é desértica e semidesértica.
Então eles precisavam de animais que pudessem percorrer longa distância. O camelo. O camelo era o animal perfeito para isso. Então, com a domesticação dos camelos e dromedários, então houve mais comércio nessa região. Veja, era bem usado também o Mar da Galileia e o Mediterrâneo nas viagens costeiras. Também era muito comum. Então essa região era cobiçadíssima por todos os comerciantes que viam em Israel uma parada para descanso de viagens mais longas. E não deixavam de fazer trocas e vendas aí também, principalmente na Galileia. Na Galileia é uma grande região comercial. Por isso na Galileia se falava muitas línguas. Por isso que no tempo de Jesus, houve gregos que queriam falar com Jesus. Os gregos chegaram em Filipe e André, queremos ver Jesus. E Jesus foi ter com ele. Se falava grego no norte da Galileia. Se falava aramaico. Se falava o persa mais atual daquela época. Se falava o latim, dominação romana, o latim vulgar se falava naquela região. Então o que acontece? Era uma região que se falava muitas línguas ali tudo. E com isso, minha gente, ali nessa região se falava diversas línguas. Então é uma região com muita gente. Região cobiçada. Muita gente e muito cobiçada, essa região vai ter muito problema. É assim. Se você está morando numa casa, certo, com muita gente e muito cobiçada, vai ter problema. Entendeu? É assim que funciona. Lá. Uma aluna minha, ela estava dizendo que um parente dela lá perdeu a casa dela, financiada pela Caixa, ela perdeu para os traficantes. Os traficantes ocuparam a casa dela, porque a casa dela ficava num ponto bem legal ali para você sabe o quê. Então, se tem áreas que são assim cobiçadas, então há problema. Ali há problema. Então, sempre é importante a gente ter essa experiência. Então, gente, foi Josué que dividiu as tribos de Israel quando entraram na terra prometida. Cada tribo recebeu uma quantidade de terras conforme o número de pessoas existente na tribo. Quem tinha muitos filhos, noras e netos, recebia mais terras. Quem tinha poucos familiares, recebia menos terras. A justiça era feita conforme as necessidades de cada tribo. E assim vai se reger o chamado sistema tribal. Vai se reger desta forma. Agora um dado importantíssimo que já demos um toque, mas agora explicaremos. O livro de Josué não é uma crônica. A palavra crônica vem da palavra cronos, significa tempo. Crônica é uma narração que segue uma ordem temporal. Isto é, são fatos que se sucedem em ordem de datas, uma logo após a outra. Então, quando a gente lê Josué não é uma crônica, ok? Josué não é uma crônica. Portanto, o livro de Josué não tem a preocupação de seguir uma ordem de datas. Não tem essa preocupação, tá? Você não vai achar então. Então, nós não podemos ler como se fosse sequência, porque não é sequencial esse texto, tá? O livro é uma interpretação dos fatos para mostrar o significado da entrada do povo em Canaã. Deus ele realizou a promessa feita aos patriarcas e renovada aos seus descendentes. Quando juntou todo aquele povo, e aquele povo se identificou com o Deus vivo e verdadeiro, esse povo tomou consciência de que os antepassados
não é? Os antepassados, de um certo modo, foram tocados por esse Deus da vida, que permitiu com que esse povo agora fosse um só povo. É Deus quem dá a identidade para esse povo, e é Deus quem dá a terra para esse povo. O livro de Josué narra a conquista da terra de Canaã, ok? Como que entrou Canaã? Mas não podemos esquecer, lá em Canaã tem gente morando. Deus fala: vou levar vocês e vou dar para vocês uma terra onde corre leite e mel. A gente chega na terra, tem gente morando. E aí? Tem gente morando. Aí nós vamos fazer o quê? Tem gente morando, mas lá onde tem gente morando, tem gente que está se aproveitando e tem gente que está sofrendo. A gente vai conversar com quem? Com quem está sofrendo. Vamos negociar, vamos ter apoio. Então, boa parte da conquista se dá na lábia. Boa parte se dá na lábia. Nós nos juntamos nossas forças e vamos fazer dessa terra uma terra mais justa. Uma terra mais justa. O livro de Josué, então, vai mostrar nesse primeiro momento a terra prometida, certo? Então, o povo é guiado por Josué, e esse período corresponde a Josué de 1 a 12. De 13 a 22, o livro mostra a repartição da terra entre as 12 tribos. De Josué de 13 a 22. A última parte do livro descreve a despedida de Josué e a renovação da aliança com Javé, Deus de Israel, em Siquém, a chamada Assembleia de Siquém. Tá? Josué 23, 24. No livro, a principal ideia é que Javé combate as guerras de Israel, seu povo eleito, e lhe dá as vitórias, mandando expulsar e exterminar as populações locais, punindo-as pela idolatria, o culto a outras divindades e garantindo a terra para Israel, enquanto este permanecer fiel à aliança com Deus. Então, se por um lado se conquista com a lábia, por outro lado vai mostrar que muita parte da conquista foi feita na base do derramamento de sangue. Então, o livro de Josué é um livro também muito violento. Um livro muito violento, ok? Muita gente desiste de ler a Bíblia quando começa a ler do começo para o fim, né? Eu já falei para você, quer começar a ler a Bíblia? Começa pelo Novo Testamento, de Marcos ao Apocalipse, e depois vai do Gênesis até Malaquias. É o meu conselho, tá? É o meu conselho. Muita gente desiste quando vai ler o livro de Josué, porque chega certo capítulo, começa a pular sangue da Bíblia, e a gente tem que saber fazer a leitura para entender este sangue, senão a gente não aguenta. E para isso que servem nossos encontros bíblicos. A primeira parte do livro de Josué, então, corresponde a Josué capítulo 1 ao capítulo 12. Então, a primeira parte do livro relata a preparação e a realização da conquista, sendo redigida principalmente pelos escribas deuteronomistas. Lembra que eu falei para vocês que o nome do livro que esse faz parte do conjuntinho? Obra histórica deuteronomista? Lá no tempo do rei Josias, isto é, alguns anos antes do exílio na Babilônia, houve uma reforma promovida pelo rei Josias, que foi tido como um rei bom em Israel. Essa reforma promovida pelo rei Josias foi uma reforma que foi motivada por descobertas de escritos que vieram lá do tempo do rei Davi. E com isso, o rei Josias manda organizar esses escritos
e manda também complementar esses escritos com mais dados da história de Israel. Quem vai fazer esse serviço são os escribas, os levitas deuteronomistas. Esse grupo, então, de pessoas sábias, conhecedoras da palavra de Deus, da história de Israel, é esse grupo, então, que vai pegar as histórias de Josué e vai colocar nessa sequência que nós conhecemos, que é uma sequência, então, uma sequência que não está preocupada com a cronologia, mas está preocupada com o simbolismo e o significado. Então, esse grupo aqui, tá? E aí, olha, aqui vai ter uma crítica, ó, escrita, certo? Como propaganda real. Veja, se o rei está bancando a obra vai falar bem ou vai falar mal do rei? Combinado? Isso. É um rei bom, tá? O rei Josias é um rei bom. Jeremias, ele tinha muita simpatia pelo rei Josias. Muita simpatia pelo rei Josias. Jeremias, não é qualquer um, né? É Jeremias. Com isso, então, o que nós temos? Ele é um rei bom. Só que isso não mata o fato que ele está bancando esta obra, então essa obra vai exatamente mostrar que ele é um rei bom, que a reforma dele está certa, que ele está voltando a Javé. Isso, tá bom? E lembrar que a política do rei Josias é uma política nacionalista. Só Javé é nosso Deus, por isso temos que destruir a idolatria. A idolatria. Por isso, olha, nós precisamos destruir a idolatria hoje. Vamos olhar lá atrás o que foi feito no tempo de Josué. Também se destruiu a idolatria. Vamos contar então agora que lá em Josué se destruiu a idolatria, porque também agora nós vamos destruir a idolatria. Lá a idolatria levou à injustiça. Aqui também a idolatria leva à injustiça. Vamos fazer isso. Então se conta aquela história exatamente mostrando o que está acontecendo no tempo do rei Josias. E tudo isso, eu sempre gosto de lembrar, gente, é palavra de Deus. Tudo isso é palavra de Deus. Por quê? Porque conquistar uma terra não é tão simples assim. Então houve guerra. Nós não podemos fechar os olhos para essa realidade. Houve guerra, houve derramamento de sangue. Mas como em toda guerra, também há muita conversa, também há muito apoio, também os pequenos se juntam. E isso também aconteceu na história. Então, temos essa experiência aqui, tá? Gente, olha que legal agora. Posteriormente, esta primeira parte, esses 12 primeiros capítulos, foi revista pelos redatores pós-exílicos com a sua teologia. Então, olha, o tempo de Josias foi antes do exílio, alguns anos antes do exílio. Depois, quando teve o exílio, lá no exílio, nós estamos exilados. Por que estamos exilados? Porque abandonamos a Javé. Então, os redatores lá no exílio, eles pegaram esse conteúdo e reescreveram esse conteúdo na inspiração de Deus. E aí eles perceberam que nós estamos aqui em desgraça porque nós fomos idólatras. Porque nós não fomos fraternos, porque nós abandonamos o sistema de tribo, porque nós abandonamos a Javé, e por isso aqui estamos na Babilônia. Então, à luz dessa mentalidade, eles vão reescrever esses 12 primeiros capítulos. E aí a gente percebe, então, nos 12 primeiros capítulos, esses toques de arrependimento, esse toque de que a gente devia ter feito mais conversas, ter atraído os inimigos com mel e não com vinagre, e assim por diante. Então eles vão fazendo uma releitura do livro de Josué, tá?
E aí, claro, tem algumas citações, vocês vão ter esses dados, e esses dados aqui estão nas apostilas que eu mandei para vocês hoje, tá? Naquelas 2 apostilas, esses dados estão lá presentes, ok? Muito bem. Gente, aqui então um pouco o quadro, tá? Aqui um pouco o quadro da estrutura desses 12 capítulos. Todo biblista, e você já sabe disso, gosta de apresentar uma estrutura do texto, mostrando o esqueleto, mostrando os ossos. É a partir dos ossos que nós vamos colocando nervo, carne, os outros órgãos, aquelas coisas todas, tá? Até formar pele, cabelo, unha. A estrutura são os ossos, né? Então, olha, cada capítulo ele tem uma temática própria, tá? Então, só recordando aí com vocês, ó, capítulo 1, os preparativos para entrar na terra. Capítulo 2, o reconhecimento de Jericó. Aqui é muito importante, porque aqui vai ter o papel de Raabe. Raabe, aquela prostituta que negocia com os hebreus, negocia, e ela bota os hebreus para dentro, os hebreus espionam, e ali então depois sai. Quando vai ter a cercada de Jericó e a derrubada de Jericó, aquela família, Raabe, sua família, é incorporada ao povo de Deus, se junta. É mais gente de Canaã se juntando ao povo de Deus. E por que Raabe é muito importante? Vocês lembram? Porque ela é uma das ancestrais de Jesus, nosso mestre. Ela é uma das mães, das matriarcas de Jesus. E se é matriarca de Jesus, é uma de nossas matriarcas, porque Jesus se fez nosso irmão. Ela é uma das nossas mães do Antigo Testamento. Quando a gente vai lá em Aparecida, tem aqueles painéis bonitos do Cláudio Pastro, em azulejo, e lá tem os painéis das antigas mulheres, das mulheres da Bíblia. E lá está Raabe. Raabe é uma das nossas mães, está lá no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. É bonito demais. Então, quando você for em Aparecida, dá uma reparada, passa um tempinho lá, uma 2 horinhas, olhando aqueles painéis. Vale a pena a gente admirar todos aqueles painéis. E eu gosto muito desse painel das mulheres da Bíblia. É muito legal, tá? Leitura. Capítulo 3 e 4, travessias do Jordão. E, gente, o Jordão, da mesma maneira que teve a travessia do Mar Vermelho, tem a travessia do Jordão. O Jordão se abre também, as águas se abrem. E o povo passa pé enxuto. Capítulo 5, Israel em Gálgala. Capítulo 6, o mais famoso capítulo do livro de Josué. O cerco e a conquista de Jericó. Ok? Capítulo 7, o furco de Acã. Capítulo 8, a tomada de Rai, construção do altar sobre o Monte Ebal. Só um detalhe aí, olha, tomada de Rai, ok? Aqui estamos no ano 1210 antes de Cristo. Estamos aí. Só que Rai já tinha sido destruída 1000 anos antes, historicamente falando. Então, Rai já não existia nesse tempo. Por que é que eles escreveram? Que Israel destruiu Rai? Porque o povo remanescente, 1000 anos depois, o povo remanescente de Rai foi incorporado ao povo de Deus. Faz parte do povo de Deus. Foi conquistado. Então eles também fazem parte. Mas dizer para vocês, cronologicamente não bate. Isso não é importante. O que é importante é que essa região, ela faz parte da construção do povo de Deus. E nós somos descendentes desse mesmo povo. Nós também fomos agregados a esse povo. Nós também somos lascados. Somos apirus. Entendeu? Nós somos os apirus do nosso tempo.
gente lascada, gente corintiana, gente santista, gente flamenguista. Os mais lascados somos nós, os santistas. Alguém tem dúvida? Tem dúvida alguém? Acho que não. Tem dúvida? Não, né? Não é? Somos lascados. Pois é. Então, nós fazemos parte desse povo aqui, tá? Outro detalhe, ó. Estratagema dos Gabonitas, nós vamos ver o que vai ser isso depois, tá? Batalha nas proximidades de Gabaon, conquista das cidades do sul. Batalha junto a Merom, conquista do norte. E lista dos vencidos. Então temos aí a conquista da terra. Lembrando, cronologicamente não bate. Por exemplo, o exemplo que eu dei, Jerusalém só foi conquistada no tempo do rei Davi, 200 anos depois. Aqui um mapa, está bem ruinzinho, mas tudo bem, dá para ver quando a gente vê no celular, mostrando a região das 12 tribos, de como mais ou menos foi dividido as tribos. Se vocês procurarem aí, vocês vão ver que está faltando uma tribo. Aí, a tribo de Levi. A tribo de Levi é uma tribo sem terra, porque ela é a tribo sacerdotal. E os levitas têm a missão de semear no coração do povo a memória do Deus da montanha, de Javé. Porque sem a memória de Javé, o povo se desfaz, porque foi Javé que juntou. Por isso, os levitas devem andar por todas as tribos e devem conviver em todas as tribos. Então, todas as tribos têm que acolher os levitas, porque os levitas é que mantêm viva a memória de Javé. Eles que mantêm viva a memória. E os levitas, então, não têm terras. Como é que se o levita não tem terra, ele não pode produzir com a terra. Como é que ele sobrevive? Com o dízimo. O dízimo é responsável pelo sustento dos levitas. Tribo de Levi, levitas. Então, o dízimo é que vai, então, sustentar os levitas em suas necessidades. Os levitas são fundamentais, então, porque eles que mantêm a memória. Eles são como que os catequistas e os catequetas do povo de Deus. E entre nós haveria, então, levitas, para que eu e você sempre tivéssemos a nossa mentalidade e o nosso coração voltado para Javé. Mas dados a segunda parte. A segunda parte, então, Josué de 13 a 21. Claro, tem os outros os outros 3 capítulos, tá? Que também fazem parte ali desse meio, tá? Que a gente coloca como segunda parte, tá? A segunda parte do livro apresenta a partilha da terra entre as tribos e as listas com os territórios e fronteiras das tribos de Israel, após o seu assentamento. Eu sei que tem gente que não gosta, mas só dar um toque para vocês. Sabe aquele movimento, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra? O MST? O jeito que eles trabalham é inspirados aqui, tá? Inspirados aqui. O jeito que eles trabalham. Terra, dividir, família maior, mais terra, família menor, menos terra, produção, cooperativas, coisas comuns, eles se basearam nisso. Outro detalhe, em Israel existem experiências familiares e clânicas que são chamadas de kibbutz, tá? Os kibbutz são comunidades de partilha, onde eles ocupam a terra, produzem, convivem, então, como se fosse uma grande família, certo? E baseados na partilha, sem a ideia muito presente da propriedade privada. Também os kibbutz são inspirados aqui também, nesse sistema, que é o sistema tribal aí, formado. A maior parte desse segundo conjunto de textos é elaborada pelo grupo do sacerdote Ezequiel e estendida e intensificada pelos teocratas, os de Golá,
que a gente coloca, no pós-exílio, para legitimar o poder e o controle dos teocratas sobre os territórios de Judá. Então veja, olha, traduzindo, trocando em miúdos. Parte do texto bíblico de Josué foi escrito no período do rei Josias, baseado nas histórias concretizadas no tempo de Josué, que foram sendo passadas e que foram começar a ser escritas lá no tempo do rei Salomão, do rei Davi, do rei Salomão, e que agora, no tempo do rei Josias, são escritas. Só que foi feita a releitura no exílio, na Babilônia. Depois que o povo voltou do exílio na Babilônia, se escreveu mais esses capítulos. Baseados em acontecimentos passados, foram escritos esses capítulos pelo sacerdote Ezequiel, que é um dos sacerdotes do pós-exílio, junto com esses chamados teocratas, que são aquelas pessoas que estavam reconstruindo o templo de Jerusalém. Então, esse grupo é que vai promover essa reescrita e essa releitura aqui. Então, esse grupo que vai fazer isso. Ok? A terceira parte, que é a segunda parte, tá? Que é o finalzinho. A terceira parte é composta no período exílico e pós-exílico. Ai, minha cabeça. A primeira parte, período de Josias e período do exílio. A segunda parte, período do pós-exílio. E a terceira parte, do exílio e do pós-exílio. Ai, minha cabeça. Apresentando o retorno das tribos. O último discurso de Josué, a aliança em Siquém e a morte de Josué. O principal objetivo dos redatores é descrever o povo eleito de Javé em torno do templo. Por que estamos reconstruindo o templo? Vamos olhar para trás e ver como que era a relação com o templo. Por que estamos redescobrindo a lei? Vamos ver como que foi formada a lei de Javé. Deus poderoso. E aí, como que Deus é apresentado no livro de Josué? Deus poderoso e ciumento. Castigador, violento, contra quem serve outros deuses. Se você for bater um tamborzinho lá na Umbanda, você vai ver. Deus vai pegar você e vai te virar no avesso. Por isso que quando a gente lê o Josué, nós temos que confrontar com o Deus que Jesus nos apresenta. Porque quando Jesus nos apresenta o Deus, e a gente confronta com o livro de Josué fica saboroso. A gente entende que esse ciúme é uma forma de linguagem e é simbólico. E aí a gente consegue interpretar bem o texto, mostrando que toda batalha é difícil. E qual é o maior castigo que Deus dá para o povo? A perda da posse da terra. Apesar que eu não mudei, né? Eu estou falando aqui, mas não mudei, desculpa. Agora eu mudei. Tá aqui, tá, desculpa. Mas vai estar lá com você daqui a pouco. Tá? Então, o maior castigo, finalzinho aqui, o maior castigo, a perda da posse da terra. O exílio, né, gente? Eles perderam a posse da terra no exílio. Viraram gente sem terra de novo. Ali. Então, isso é traumático. Quando eles perderam a terra, eles releram toda a história do passado, inclusive as histórias de Josué e das tribos na terra. Foram relidas por esse evento traumático, como acontece na nossa vida. Quando nós temos eventos traumáticos na nossa vida, nós relemos a nossa vida. A pessoa quase morre,
a pessoa quando volta, a pessoa volta, ou tenho que cuidar mais, eu tenho que levar algumas coisas mais a sério, eu tenho que me preparar, porque hoje eu estou vivo, eu não sei amanhã. Então, a gente revê a história. E eles também fizeram isso, estão revendo a sua própria história. Muito bem. Um pouco aí a divisão desses capítulos, tá? Aí, ó, defesa da terra, Josué de 13 a 22, tá? Então, o que é que nós temos aí, ó? Capítulo 13, ordem, divisão da Transjordânia. Transjordânia, além do Jordão. Além do Jordão. Além. Jordânia. Além do Rio Jordão. Indo para o Oriente, a gente passa o Jordão, passou o Jordão, estamos na Transjordânia. Capítulo de 14 a 19. Divisão da Cisjordânia. Aquém do Jordão. Antes do Jordão, indo para o Oriente, antes do Jordão, Cisjordânia. Capítulo 20, cidades de asilo. Esse capítulo a gente vai ler no nosso terceiro encontro. É o capítulo que eu escolhi para ler inteiro, tá? Ler inteiro, o capítulo 20, as cidades do asilo. Porque isso é de extrema importância para nós entendermos a espiritualidade do povo judeu. De extrema importância. A espiritualidade. A gente vai entender muita coisa de Jesus olhando esse capítulo das cidades de asilo. Vamos entender, não é? O porquê o Deus é misericordioso, como que funciona a misericórdia da lei de Deus. Então, as cidades de asilo nos iluminam nesse sentido. É muito legal a gente dar uma olhada nisso. 21, cidade dos sacerdotes e levitas. Lembra que eu falei para vocês? Não tem terra, mas então eles vão viver no meio do povo, então vai ter cidades específicas para ajudar nesse sentido, então aí vai estar sendo descrito isso, tá? Aí, gente, a terceira partinha, que é o finalzinho, né? Discurso de despedida. São 2 discursos de despedida de Josué com a renovação da aliança. Neste livro, então, há um pormenor importante, ó. As tribos deveriam conquistar a terra. Deus concede o dom, mas exige que o homem busque com todas as forças e conquiste o dom que ele concedeu. Ele não tira a liberdade, espera o esforço e a luta do homem. Devem trabalhar juntos, Deus e o homem. Eu dou a terra para vocês. Oba, temos terra. Chego lá, tem gente. E aí o que eu faço? Vou ter que negociar e conquistar. Negociar e conquistar. Okay? Então essa vai ser a situação. Então, em linguagem popular, Deus não dá nada de mão beijada. Não é assim que fala? Deus não dá nada de mão beijada. Deus derrama sua graça, mas exige o esforço do humano. O humano tem que se esforçar. Frei, reza para que eu passe na prova. Vou rezar, mas você precisa estudar. Então isso é fundamental. Dizendo de outra forma, Deus promete por dentro das aspirações da pessoa e realiza seu dom por dentro das conquistas da pessoa. Precisamos ter bem claro. Toma um pouco de cuidado com isso, tá? Isso ainda é figura de linguagem. Temos que tomar cuidado com essa ideia. Mas, precisamos ter bem claro que Deus, Ele nunca aparece, nunca falou, mas sempre se manifestou dentro. O que quer dizer isso? Que toda a nossa experiência com Deus, ela é mais forte do que a aparência. É mais forte que a aparência. Apareceu, aparência, é nesse sentido, tá? É nesse sentido, dessa questão da aparência,
Então Deus, ele não se relaciona conosco nas bases das aparências. Ele se relaciona conosco por dentro. Aquele povo foi percebendo por dentro que ele teve que conquistar a terra na base da negociação, da conversa, da busca da paz, mas também em momentos muito difíceis foi na base da guerra, foi na base do esforço mesmo, tá, gente? Isso. Então Deus, ele se manifesta no coração das pessoas, nos fatos e acontecimentos e na sua palavra, tá? Então lembra isso. Aqui o aparecer não significa a imagem, Deus, não. Ele está falando, Deus ele não se comunica conosco na base das aparências. Quem quer fazer na base das aparências somos nós, homens e mulheres. Nós que ficamos muito com essa questão de aparência. E a aparência já passou a perna na gente muitas vezes. A gente pensar que alguém é de um jeito é de outro. E às vezes pensamos quem é bom, aí a gente descobre que é ruim. E quem é ruim a gente descobre que é bom. Então as aparências nesse sentido, tá? A graça de Deus é isso, fruto do dom de Deus e da conquista da pessoa. Então, quando nós pensarmos em graça, Deus derrama sobre a graça sobre nós, faz chover sobre mim, faz chover sobre você. Nós recebemos a chuva de Deus. Agora, se eu quiser beber água, eu vou ter que recolher a água da chuva. Eu preciso desse esforço. Você precisa desse esforço. Se eu ficar só com a boquinha aberta lá, vai cair umas gotas. Eu preciso recolher essa água. A graça de Deus é a base da vida e da história do Antigo Testamento. A graça nunca é um dom paternalista de Deus, deixando a pessoa passiva. A graça é dom das possibilidades que já estão na criação, especialmente nas pessoas. Sem uma atitude livre e responsável que provoca a descoberta, a pessoa jamais vai encontrar a graça. A vida é um dom de Deus que Deus dá. É um dom de Deus que as pessoas devem descobrir e conquistar. E para que a vida seja realizada feliz, Deus coloca uma só condição: que a pessoa seja sua fiel aliada. A pessoa seja sua fiel aliada. Então, as conclusões do livro de Josué vai ser nessa direção. Se a gente for fiel e aliado de Deus, vamos conquistar a terra será nossa. Agora, se a gente não for aliado dele, nós vamos perder a terra. Se nós nos aliarmos aos ídolos, aí lascou. Aí a injustiça vai prevalecer, e se a injustiça prevalecer, nós perderemos a terra. Todas as vezes em que nós permitirmos que a injustiça fale mais alto no nosso meio, nós vamos perdendo a nossa liberdade. Principalmente a injustiça cometida com os pequenos. Nós vamos perdendo a nossa liberdade. Pessoal, então nesse sentido, só lembrar, Deus ele não espera de nós favores, mas ele espera de nós comprometimento com o seu projeto. E o pano de fundo do livro de Josué nos apresenta o seu projeto. Ok, pessoal? Esta é a introdução sobre o livro de Josué. No nosso próximo encontro, na próxima segunda, vamos então navegar pelos 12 capítulos e perceber então alguns detalhes engraçados no livro de Josué, tá bom? Então no próximo encontro serão os 12 capítulos. Combinado, pessoal? Combinado. Desejo a vocês paz e bem. Vamos receber a bênção. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Por intercessão de São Jerônimo, doutor da Igreja, tradutor da Palavra de Deus, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.